Eu quero falar um pouco sobre o sangue de Jesus, porque quando nós falamos da cruz do Calvário, falamos bastante sobre a cruz nessa campanha, nós vamos falar do sangue que foi derramado na cruz. Mas antes que o sangue fosse derramado na cruz, existem outros lugares em que ele foi derramado. E eu quero falar desses 3 lugares, e o 4º lugar em que o sangue de Jesus foi derramado foi a cruz. E o que nós podemos trazer, entender e receber de Deus em cada momento, ou em cada lugar em que o sangue foi derramado. O que nós podemos aprender, ou que poder nos traz o sangue de Jesus derramado nesses 4 lugares. Uma vez que nós já falamos nessa campanha e compreendemos e entendemos que o sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício completo, e ele abrange todas as áreas da nossa vida física, a nossa vida emocional, psicológica e espiritual. Então, logo, os benefícios conquistados na cruz, que é direito nosso, como diz aquela canção, que é herança nossa. Mas quando a gente fala de bênção conquistada na cruz, nós estamos falando de muito mais do que receber uma bênção, ser abençoado. Se a gente está doente, está enfermo, receber uma cura, um milagre, uma resposta do emprego, que as portas estão fechadas, ou mesmo no nosso emprego, uma promoção. Eu posso pedir a Deus a bênção para comprar minha casa própria, para comprar o meu carro. É claro que eu posso e devo. Mas quando falamos de evangelho, vai muito além disso. Vai não apenas em receber esta bênção, ou aquela bênção, ou várias, ou qualquer bênção. Há algo muito maior na vida do cristão do que receber uma bênção. Embora receber bênçãos é muito bom, mas o mais importante é quando nós entendemos, conhecemos o autor, o dono da bênção, que é Jesus Cristo. E quando a gente tem comunhão com o dono da bênção, e quando a gente anda com o dono da bênção, as bênçãos se tornam corriqueiras em nossa vida. Então, o principal na sua vida é a presença de Jesus, é ter Jesus, o dono da bênção, que cura, que liberta, mas principalmente que salva a alma do homem. Então nós vamos analisar rapidinho o primeiro lugar onde Jesus derramou o teu sangue. Foi no Getsemane. É o versículo que nós acabamos de ler, e eu vou ler novamente. Posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O momento do Getsemane, ele antecede a prisão, a crucificação de Jesus Cristo, mas é o momento em que a hora havia chegado. Era o momento em que Jesus Cristo seria entregue aos seus algozes, aos malfeitores. Era um momento crucial. E quando a gente fala e conta como uma história, a gente lê a Bíblia como uma história, a gente vê como um filme. Mas quando eu leio a Bíblia, eu tento me transportar para aquele momento e tentar imaginar. Porque para nós, Jesus estava orando no Getsemane, e logo ele seria levado pelos soldados, preso, ferido, açoitado, machucado, morto. Então parece apenas uma história contada, mas você pode imaginar Jesus como homem, sabendo que aquela hora havia chegado, sabendo da humilhação, o sofrimento e a dor que certamente ele enfrentaria, fez com que ele orasse em agonia ali no Getsemane, ali naquele jardim.
fez com que ele orasse de uma tal forma, e o momento em que ele orava, uma oração específica, ele faz. A oração é essa: Pai. Jesus, em sua oração, em que ele orava tão intensamente, ele orava: Pai, se queres, diz o versículo 42, antes do que nós lemos, se queres, passa de mim esse cálice, mas todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus orava, no versículo 44 que nós lemos, ele orava tão intensamente, com tanta intensidade, em agonia, que o seu suor se tornou em gotas de sangue que caía até o chão. Mas qual era a oração de Jesus? O versículo 42 diz, ele dizia assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas que cálice? Jesus se referia ao cálice terrível, amargo, dolorido da morte da cruz do Calvário. Ele ora e diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Mas ele logo diz: se for da tua vontade, porque o que importa, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, logo, o sangue derramado no Getsêmani é o sangue de Jesus, que nos dá poder para vivermos a vontade de Deus, para vencermos as vontades da carne, para nos submetermos a Ele e vivermos a vontade do Senhor. Porque nós temos as nossas vontades, nós temos aquilo que nós queremos, e muitas pessoas oram e pedem a Deus: Senhor, essa é a minha vontade, Senhor, é isso que eu quero, Senhor, faça, Senhor, me dê. Mas poucos oram dizendo: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, faça a tua vontade. Se for diferente da minha, o que importa é a tua vontade. A gente tem dificuldade de ter esse entendimento, porque nós temos algo que o apóstolo Paulo colocou de uma forma que eu acredito que seja o drama de milhões e milhões e milhões de cristãos dos dias de hoje. Já era para Paulo, imagina para nós, sobre as vontades. Paulo diz assim na Epístola aos Romanos, capítulo 7, versículo 15, preste atenção: porque o que eu faço não aprovo. Ou seja, tem algumas coisas que eu faço, eu não quero fazer, mas eu faço, mas eu não quero fazer. O que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Ou seja, tem coisas que eu não quero e acabo fazendo, mas tem coisas, diz o apóstolo Paulo, que eu não quero, mas eu faço. Mas o que aborreço, isso faço. Resumindo esse versículo, sintetizando, a vontade que eu tenho, tem umas coisas que eu não quero fazer, mas faço. Tem outras coisas que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Esse é o drama da maioria dos cristãos. Às vezes nós queremos viver a vontade de Deus, mas nós temos dificuldade. Nós queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, mas temos dificuldade porque algumas áreas são fraquezas nossas. Todo ser humano tem áreas na sua vida de fraquezas em potencial. Se você acha assim: não, eu não tenho fraqueza nenhuma, você certamente é uma espécime perfeita. Cuidado que qualquer hora você vai ouvir um barulho, e não é o ônibus, o coletivo do IP, vai ser um carro de fogo que vai te levar, e você vai ser arrebatado. Você não tem fraqueza, você não peca. Mas o ser humano tem fraquezas em potencial, e muitas vezes essa fraqueza está ligada ao velho homem. Por quê? Porque o velho homem, ele está sempre ali querendo colocar as garrinhas de fora. Uma pessoa que sofreu com um vício, seja ele qual for o vício, e ela veio para a igreja, aceitou Jesus e se libertou,
E ela diz: eu estou livre, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ela está liberta, mas antes ela teve uma dependência daquele mal. Automaticamente o inferno vai trabalhar para que oportunidades sejam oferecidas a ela, para ela tornar aquele mal. E o diabo, especialista em gente, porque ele conhece gente desde o jardim do Éden, ele imagina, ele não sabe o que você pensa, mas o seu comportamento, os seus traços dizem a ele o que você acredita, o que você tem medo. Por isso ele tenta e às vezes consegue antecipar algumas coisas. E ele sabe qual é o seu ponto fraco. E por falar em ponto fraco, se tem uma área na sua vida que está vencida totalmente, é um ponto forte, não tem nenhuma possibilidade de ser alterada, o diabo não investe muito nessa área, porque ele é estrategista e não gosta de perder tempo. Mas a área que ele sabe que você, mesmo estando controlado, seja um pouco vulnerável, é aí que ele vai atuar. Ah, pastor, graças a Deus, eu nunca tive vício. É só um exemplo, cara pálida. Se antes você era fofoqueiro e mentiroso, é o seu ponto fraco. Você fofocava antigamente, agora em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, mas tem que vigiar, porque se é uma fraqueza, a única coisa que vai mudar é que agora é fofoca gospel, mas é fofoca do mesmo jeito. Eu já ouvi e já vi gente saindo da igreja por causa de fofoca, por causa de fofoqueiro. Tudo bem que a pessoa olhou para o lado, eu sempre digo, para que sair da igreja por causa de um fofoqueiro? Lá na outra igreja também vai ter fofoqueiro. Fica com o fofoqueiro que você já conhece, ao invés de enfrentar um novo, um desafio. Eu acho que é um pouco mais inteligente, mas são fraquezas. Qual é a sua fraqueza? Ah, pastor, aceitei Jesus, eu me libertei. Pensa no mal aí, da pornografia. Que bom, graças a Deus. Mas o diabo vai trabalhar e atuar nessa área, para te levar cativo nos seus pensamentos, para depois, a hora que você envolver os seus pensamentos em qualquer que seja o mal, vem o sentimento e logo vem o comportamento. E o diabo trabalha para que você faça aquilo que você não quer fazer. E ele trabalha para aquilo que você precisa fazer, também para você não fazer, porque é a vontade de Deus para a tua vida. Então, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, é claro que nós estamos usando um lugar em que Jesus derramou sangue, no Getsemane, poder para fazermos a vontade de Deus. Não exatamente, olha, esse sangue é para isso, como se fosse tipos de sangue. Não, só estamos pegando, conjecturando e trazendo uma mensagem que ela está englobada em todo o processo da crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Mas faça a tua vontade, ou seja, a partir do momento que nós estamos debaixo do sangue de Jesus, nós andamos em novidade de vida, e é aí que nós vamos encontrar a força para vencer as dificuldades. O alcoólatra que era antes, vai encontrar agora a proteção e o cuidado e força para vencer o vício do álcool, debaixo do sangue de Jesus. Assim como o fofoqueiro, assim como a pessoa que vivia na prostituição, assim como vivia na idolatria, assim como vivia no engodo, no engano, na briga, confusão, qualquer tipo de mal, é debaixo do sangue de Jesus que você recebe poder para viver e fazer a vontade de Deus. Nós somos tão dependentes de Deus, mas tão dependentes de Deus, que até para fazer a vontade de Deus, nós precisamos de Deus. E a nossa parte é nos sujeitarmos a Cristo.
E as nossas fraquezas, elas não serão, nossos algozes não vão nos dominar, não vão nos subjugar, não vão nos destruir, porque nós encontramos forças. E quanto mais sobre vontade, tenha as suas vontades, tenha os seus sonhos, tenha os seus planos, mas nunca se esqueça de orar: Senhor, faça a tua vontade. Pastor, mas a minha vontade é essa, e se Deus tiver outra, eu vou ficar infeliz. Não, se Deus tem algo para você diferente da sua vontade, fica tranquilo, esse novo caminho vai ser muito melhor do que o que você pensa que é bom. O seu coração é enganoso, mas o teu Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele sabe quem você é, conhece o seu pensamento, o seu comportamento, e antes mesmo que você fale, a palavra vem à boca, Ele já conhece, pois é um Deus onisciente, e os planos dEle para a tua vida são infinitamente melhores do que os teus. Submeta-se à vontade dEle, para que você possa viver. Primeiro lugar, que Jesus derramou sangue no Getsemane, nos dá poder para fazermos a vontade de Deus. Segundo lugar, em que Jesus derramou o teu sangue, foi na coroa de espinho. Eu vou ler o texto de Mateus 7, 29 e 30. E tecendo uma coroa de espinho, puseram-na na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. Quando Jesus foi humilhado, disseram assim: você não é o rei dos judeus? Não tem rei sem coroa? Então vamos te dar uma coroa. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram sobre a sua cabeça. Era o suficiente para apertar e os espinhos entrarem em sua testa e o sangue cair. O sangue que caiu da sua cabeça por causa dos espinhos que penetrou, jorrou sobre a sua face. Deram a cana para ele como se fosse um cetro de um rei de poder e autoridade, mas só para escarnecer e para zombar, pois tomaram essa cana e batia com ela na sua cabeça, onde estava a coroa de espinho, e o sangue foi derramado ali. Se nós formos analisarmos a Bíblia, nós vamos entender que o espinho, ele tem um símbolo. O espinho, ele simboliza a maldição. A Bíblia diz em Hebreus 6:8: mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim será queimado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus também pronunciou a seguinte sentença em Gênesis 3:18: espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. Espinhos, sangue caiu dos espinhos na cabeça de Jesus. E se os espinhos simbolizam a maldição, então o sangue que caiu e que foi derramado através dos espinhos, nós podemos dizer que é o sangue de Jesus que nos protege, nos livra da maldição. Um crente, um cristão, ele pode estar debaixo de maldição? Segundo algumas pessoas, não, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se não tem condenação, não tem maldição. Mas na verdade, nós precisamos entender que o processo de entrega a Cristo,
Muitas pessoas não fazem de forma total, mas sim parcial. E a maldição nada mais é do que uma legalidade dada a espíritos malignos para atuarem na vida ou na área da vida de uma pessoa, seja qual for a área onde os demônios atuam. Aquela área é uma área que está debaixo de maldição. Agora, qual área o demônio pode atuar na vida de uma pessoa? Só existe uma, de um cristão, só existe uma. É a área que o cristão der legalidade, der abertura, porque o diabo só trabalha com direito legal. Então, se houver abertura, haverá atuação maligna naquela área. E como é que o cristão dá abertura para o diabo? É abrindo as portas e falando, por favor, entre? Não, é através do pecado e da desobediência. A área na sua vida que está em pecado e você não busca arrependimento, não se arrepende, não busca o perdão e continua caminhando e fingindo para você mesmo que não tem nada a ver e que aquilo está tudo certo, está tranquilo, está favorável, está sossegado, e você continua caminhando em desobediência e pecado, porque assumir a responsabilidade dos erros para algumas pessoas é muito pesado. Então, para desencargo de consciência, eu acredito que não é, não, eu tenho dúvida, eu não sei, mas isso aqui é pecado, não sei, enquanto eu tenho dúvida eu vou fazendo. Se tem dúvida, já está errado, tem que buscar tirar as suas dúvidas. Então, se eu estou dando legalidade para o espírito maligno atuar na minha vida, automaticamente eu vou ter problemas nessa área, e o sangue derramado através dos espinhos nos dá poder para livrar, sermos libertos e livres dessa maldição, porque nos traz proteção. Assim como lá no Egito, na praga, diz Êxodo 12, 13, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga, ou seja, maldição ou de mortandade, quando eu ferir o Egito. Através do sangue de Jesus, nós podemos viver em proteção, livre de todo o mal que o inferno tem intentado contra nós, contra a igreja, contra a nossa casa e contra a nossa família. Terceiro lugar, onde Jesus Cristo derramou o teu sangue, foi nos açoites. Terceiro lugar, diz assim em Mateus 27, 26, então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Os açoites sobre Jesus, os chicotes que usaram para açoitar Jesus, diferente do que algumas pessoas pensam, não era um simples chicote. Segundo alguns historiadores, os chicotes daquela época, para o condenado, ele era feito de couro de carneiro ou qualquer outro animal. Fazia-se o chicote com algumas fitas, e quando a pessoa leva uma chicotada com couro de animal, já vai doer bastante. Mas eles colocavam na ponta das fitas de couro pedaços de ossos, ou mesmo de metal. Então, quando batia no condenado, nas costas, aquele chicote pegava, por exemplo, na barriga, ou no meio das costas, e aqueles ossos, ou aquele metal cravava na pele, batia, ele cravava, puxava, arrancava pedaços de carne, e o sangue jorrava. Por isso, Jesus foi ferido de uma tal forma, e machucado de uma tal forma, que a Bíblia diz que quando ele estava na cruz pendurado, ele estava desfigurado. As pessoas olhavam, não conseguiam enxergar aquele Jesus que eles conheciam,
por causa de tamanha dor e sofrimento que Jesus Cristo suportou. E o profeta Isaías, antes mesmo dos acontecimentos, ele prediz através de uma profecia messiânica, e ele chamou aqueles açoites que Jesus ia receber de chagas e feridas. E ele disse assim em Isaías 53:5: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, o sangue derramado dos açoites, então nós podemos dizer que nos dá o poder para sermos curados de toda enfermidade e mal. A Bíblia, ela difere enfermidade de mal. Quando Jesus Cristo chama e delega poder e autoridade para os 12, em Mateus 10:1, ele diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Toda enfermidade e todo o mal. A enfermidade, no sangue de Jesus, temos há poder para sermos curados da enfermidade, das doenças, seja ela qual for sua origem, por bactérias, vírus. Nós temos o que Deus deixou para o nosso uso, que é a ciência, que foi ao longo dos anos e dos tempos crescendo e trazendo hoje boas soluções. Hoje, quando a pessoa está doente, ela deve orar, pedir para Deus a cura, sem deixar de lado aquilo que Deus deixou como a medicina. É o caso de uma pessoa fazer de repente um exame, e o exame acusa alguma coisa, e a pessoa fala assim: eu não vou no médico, porque Jesus Cristo é a minha cura, e não vai. Eu já tive que conversar com muitas pessoas ao longo da minha vida como pastor, e a minha conversa foi: vou orar por você. Orei, e depois da oração convencer o sujeito, o indivíduo, a tomar uma medicação, a ir ao médico. É uma maneira que Deus deixou importante para que nós possamos, para que sejamos cuidados. Deus está cuidando de você. É claro que, pastor, mas eu posso receber uma cura, um milagre de Deus antes dos médicos? É claro que eu posso. Mas a partir do momento em que eu deixo de lado o que é importante, que é aquilo que me cabe, se eu deixo de fazer aquilo que é possível, por que eu vou esperar o impossível de Deus? O impossível Deus faz quando eu faço tudo aquilo que é possível. Eu não posso achar que agora eu sou cristão, eu tenho fé, então automaticamente eu vou ser curado de todo o mal. Não é assim que funciona, e Deus não trabalha e nunca disse assim. Me lembra a história de uma certa igreja, e começou a chover naquela região, e a água começou a entrar na igreja. Os irmãos começaram a ficar assustados, e o dirigente disse assim: calma gente, Deus vai nos salvar. Alguns irmãos ficaram, outros já foram embora. Aí a água começou a subir, alguns falaram: eu vou embora. De repente a água inundou a igreja e começou a cobrir os bancos. Os irmãos foram todos embora, e alguém disse para o dirigente: vamos, se salve. Ele disse: não, eu estou fazendo a obra de Deus, Deus vai me salvar. E aí a água começou a subir, e ele subiu junto com a água, nadou, subiu no teto, e lá no teto ele ficou esperando, e veio alguém com um barco e falou assim: pula aqui, eu vou te ajudar. Ele disse: não, Deus vai me salvar. A água subiu um pouco mais e cobriu o teto. Ele foi lá em cima na ponta da cruz e ficou pendurado. Chegou alguém com um helicóptero, jogou uma corda e disse: segura na corda. Ele se disse: não, Deus vai me salvar. Morreu afogado. É um conto, tá? Chegando no céu, chegou decepcionado. Senhor, eu preguei, eu anunciei, eu falei que o Senhor ia me salvar. Por que o Senhor não me salvou? Deus disse: porque você não quis. Como assim? Eu clamei, eu enviei um servo para dizer para você sair da igreja, você não foi.
Eu enviei até barco quando você estava no teto. Eu enviei um helicóptero. Olha o tanto de provisão que eu enviei para você ser salvo. Morreu porque você quis, teimoso. É a mesma coisa. Façamos a nossa parte. Deus tem nos abençoado. Existem vários caminhos para a gente ser abençoado e curado. Mas é claro, Deus em primeiro lugar. E eu preciso crer que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus me dá poder para ser curado. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quarto lugar, onde Jesus derramou o teu sangue, foi na cruz do Calvário. Diz assim, João 19:34: contudo, um dos soldados lhe furou ao lado com uma lança, e logo saiu o sangue e água. Sangue e água. O sangue carmesim, vermelho carmesim, derramado na cruz do Calvário, nos dá o poder de recebermos o perdão, nos purifica do pecado. Logo, é o sangue que nos dá a salvação. A salvação da nossa alma, porque foi lá na cruz, com o sangue derramando, que Jesus, na ânsia da morte, faz a sua última oração. E ele ora assim e dizia-lhes: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A última oração direcionada aos homens, direcionada à humanidade. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu te pergunto, ele estava orando para quem? Para aquelas pessoas que estavam crucificando ele, não sabem o que fazem. Mas será que essa oração não chega até nós hoje? Será que não chega até mim, até você? Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então o sangue de Jesus nos dá poder para recebermos o perdão e fazermos uma nova aliança e caminharmos em fidelidade. Eu separei esses 4 lugares e esses 4 temas para falar do sangue de Jesus. Mais uma vez enfatizo, não é um sangue derramado num canto ou outro, não é um sangue especial ou diferente, é todo o sacrifício de Jesus Cristo que te garante a salvação, a libertação, a cura, a proteção para você, para a tua casa, para a tua família.